Muito bem, amigos, estamos nós de volta aqui na Imagem TV com o nosso programa paulochagas.net. Depois de alguns dias afastado em função de muitas atribuições profissionais, a gente está de volta retomando o nosso programa. Isso é importante, um grande abraço para você e dizer que você sentiu aí, né? O frio chegou para valer, o inverno está realmente se aproximando e essas temperaturas tendem agora no decorrer da semana a baixarem ainda mais. Então se prepare porque o bicho vai pegar. Eu estive na semana passada na cidade de São Joaquim participando da 20ª Festa Nacional da Maçã e havia a expectativa de frio naquela semana, mas pelo contrário, a cidade de São Joaquim estava um caldeirão, estava também muito quente, isso que é considerada uma das cidades mais frias do Brasil e, como eu disse, havia a expectativa de frio naquela semana. Não fez frio, mas choveu e tal, mas não prejudicou também o evento. Eu quero parabenizar aqui a toda a Comissão Central Organizadora, através da Dalva e também do prefeito Humberto Briguente. Que grande festa conseguiram realizar na cidade de São Joaquim. Eu tive a oportunidade de prestar serviço também neste evento, eu permaneci lá durante toda a semana, até o último show, e assim por diante. Acho que a Festa Nacional da Maçã, além de toda esta organização que ela teve e do entretenimento também inserido durante toda esta programação, durante todo o evento, o que mais chamou a atenção mesmo foi a importância de que se fizesse o alerta com relação à importação da maçã chinesa. Eu acho que o objetivo da festa realmente foi atingido. Este problema que se avizinha aqui no estado de Santa Catarina e também nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, que cultivam a maçã, este problema realmente precisa ser enfrentado de frente, encarado de frente. As autoridades estaduais precisam tomar medidas bastante drásticas a respeito desta possibilidade e impedir que a maçã chinesa entre aqui no mercado brasileiro. Não pela preocupação única do preço, mas sim pela falta de qualidade, que nem se compara com a maçã brasileira, com a maçã produzida aqui na Serra Catarinense, por exemplo, mas com o perigo de essas maçãs trazerem de volta as doenças que já estão erradicadas nos pomares catarinenses e assim por diante. São 80 anos, mais ou menos, de pesquisa através da SIDASC, da IPAGRE e tudo mais, que poderão ir por terra de novo diante desta possibilidade. A gente sente que o governo federal está pouco preocupado diante desta possibilidade. Faz da maçã uma moeda de troca com os chineses que mandam de lá melão, mamão, ou daqui vai melão, mamão, maçã, enfim, é uma confusão nesse sentido. Tudo bem que tem que se fazer um trabalho de boa vizinhança com esses países, mas de qualquer maneira tem que também se preocupar com as questões internas e não podem simplesmente condenar uma produção inteira apenas para satisfazer um serviço de mercado, como é o caso da China, dessa moeda de troca com as frutas e tudo mais. Mas enfim, vamos ver o resultado disso tudo. A Festa Nacional da Maçã foi um grande sucesso e eu estive por lá hospedado numa dessas pousadas familiares e vocês imaginem só a recepção que a gente tem, o calor humano e a humildade, a forma com que essas pessoas em São Joaquim nos tratam é coisa de outro mundo. Parabéns a toda a comunidade joaquinense. Não poderia deixar aqui de fazer esse registro, de também congraçar com colegas de comunicação, da imprensa, os amigos da Rádio Nevasca, da Rádio Difusora, do São Joaquim Online, de outros veículos de comunicação, e a gente esteve lá numa interatividade por completo, numa mesma casa, no mesmo envolvimento, em prol da divulgação desta grande festa nacional da maçã. Fiquei muito feliz de realmente ter estado durante uma semana convivendo com esse pessoal nesta cidade. E eles agora vão partir para essa parte do frio, né? Divulgar o que está acontecendo, porque o frio vem para valer e com certeza a cidade também vai receber muitos visitantes para poderem conferir esta maravilha que se forma lá com a geada, com a neve, com a possibilidade de neve e tudo mais. Enfim, deixo aqui então este registro com relação à Festa Nacional da Maçã e dizer que a gente espera agora pela próxima, né? Essa convivência com o pessoal de São Joaquim me fez muito bem. Obrigado a todos vocês.
Gente, participei com muita satisfação nesta noite de terça-feira aqui na cidade de Lages, no Centro Serra Convention, da palestra do presidente e fundador da Cacau Show, o amigo Alexandre Costa. Realmente uma pessoa extremamente aberta à conversa, uma pessoa extremamente humilde, extremamente simples, uma simpatia de pessoa, e a gente imaginar que ali estava um magnata do chocolate no mundo, ou seja, um dos maiores empresários, ele que é o líder, o mais conceituado, o maior produtor, a maior indústria, o maior distribuidor de chocolate do mundo, estava ali cumprimentando a gente, distribuindo os chocolatinhos e tudo mais, e batendo um papo informal com a imprensa, batendo um papo informal com as pessoas que foram assisti-lo, mais de 2.000 pessoas lá no Centro Serra, e isso realmente mostrou não só que a palestra realmente foi a palestra do ano para a cidade de Lages, mas uma palestra que nos trouxe uma mensagem muito interativa a respeito dos problemas sociais, dos problemas de relações humanas que ocorrem nas empresas, e parece-me que Alexandre Costa é o oposto de tudo isso, ou seja, ele simplesmente aglutina as pessoas, ele se envolve com as pessoas. O lado coração, o lado humano, o lado simplicidade, o lado humildade desse cidadão chamado Alexandre Costa foi o que mais chamou a atenção. E ele não se cansou de fazer esta propaganda do jeito de ele ser. É importante isso, porque ele gosta de ser bacana, ele gosta de ser gente boa e ele faz mídia disso, minha gente. Ele contou por detalhes, ele mostrou vários exemplos de como ele se comporta na empresa e sem constrangimento nenhum, ele falava do que ele fazia e de quanto ele se sente bem em estar em estar envolvido com os funcionários, com os consumidores, com toda a proposta que a empresa Cacau Show se dispõe a fazer junto aos funcionários, como eu já disse, aos próprios franqueados e aos próprios consumidores, aos clientes. Enfim, uma palestra realmente que foi a palestra do ano, não sei dos últimos anos aqui na cidade de Lages, diante disso. Muita gente de fora, encontrei até uns amigos de São Joaquim que vieram conferir esta grande palestra. Então, parabéns a esta iniciativa da nossa Câmara de Dirigentes Lojistas, com a participação de muitas outras entidades. Assim a gente percebeu que o apoio foi integral. Nós, da imprensa, tivemos também a nossa participação gratuita e nós conseguimos fazer com que o público aderisse a este grande evento e valeu realmente a pena. E aí fica uma grande lição. Eu coloquei, inclusive, no meu blog, ainda na noite logo depois da palestra, antes da gente dormir, eu escrevi que Alexandre Costa, uma lição de sucesso e humildade. E é uma grande verdade. O homem realmente mostra o quanto deve ser feito o espírito de uma pessoa para ter sucesso. Ou seja, a receita dele para que se faça sucesso e ser o maior empresário do chocolate do mundo, isso não é para qualquer pessoa, mas ele se dedica integralmente ao trabalho, muita prática e pouca teoria, segundo ele nos falou durante a coletiva de imprensa. Então isso demonstra que a pessoa, quando quer as coisas, quando busca realmente os seus objetivos, ela consegue alcançar. Alexandre Costa começou vendendo chocolate de porta em porta, com um fusquinha aos 18 anos de idade, carregado, ele tirou o banco de trás, ele estava falando, e colocou um material térmico naquele fusca, um fusquinha branco, e ele saía a vender chocolate de porta em porta, e aos poucos foi crescendo. Ele contou essa história para a gente. Então, ele foi uma pessoa que passou dificuldades quando era jovem. Ele falava que comia feijão com ovo, arroz com feijão e um pouquinho de ovo, e assim por diante. Era a comida que eles tinham diante das dificuldades. A mãe dele era também vendedora de vários produtos, de Avon, entre outros produtos. O pai também tinha uma profissão bastante humilde, e assim por diante. Então, nós temos que ressaltar que o sucesso de Alexandre Costa foi construído por ele mesmo. Ele não herdou nada, apenas herdou uma herança de boa educação familiar. Registrou para a gente
que ele, inclusive, nem universidade ele tem, não conseguiu fazer um curso superior ainda, e que ele aprendeu tudo praticamente na prática, na vida, e buscando informações em outros países, especialmente na Bélgica, que é a terra do chocolate, e lá ele fez vários cursos e foi aprimorando e foi criando a sua marca Cacau Show. Então, foi um show realmente a sua palestra, e eu espero que muitas pessoas que lá foram conferir consigam assimilar ou tenham conseguido assimilar estas lições, e eu acho que até de minha parte a gente vai viajando naquele momento enquanto a gente vê o sucesso daquele cidadão, do porquê que a gente também às vezes não consegue realizar os seus sucessos. E a gente entende, porque a falta talvez de uma busca mais evidente, de correr mais atrás, de insistir e de tentar vender o seu próprio negócio. Então é mais ou menos por aí. Fica então este registro, mais uma vez os parabéns à CDL, e eu fiquei bastante satisfeito, bastante orgulhoso de ter feito parte da divulgação e principalmente feito parte da coletiva de imprensa e feito parte daquela palestra, em ter tido a oportunidade de conhecer este ser magnífico chamado Alexandre Costa, presidente da Cacau Show. Fica uma imagem extremamente positiva desse cidadão, que a gente deseja de que ele continue na sua empreitada como profissional, como empresário, como ele é em toda a sua vida. Tá aí então este registro. Pessoal, mudando de assunto, claro, tem muitas coisas, né, para colocar para vocês. Eu estou bastante feliz em ver que os trabalhos de aprofundamento e de agilidade com relação ao nosso aeroporto federal aqui do município de Lages, principalmente pela chegada dos técnicos da ANAC nesta última terça-feira, e eles permanecem ainda nesta quarta e nesta quinta para avaliar todo o conjunto de obra que foi realizado ali no aeroporto federal. A partir deste parecer destes técnicos que estão e que foram recebidos pela Prefeitura Municipal nesta terça-feira, a partir deste parecer, logo então, fica a expectativa de termos aqui no município de Lages a retomada dos voos regulares, não mais a partir de maio, mas a partir de junho, conforme informações da própria Azul Linhas Aéreas, que a gente está aguardando. E diante destas informações, há também algumas possibilidades de logo Lages poder ampliar o número de voos para mais 2 ou 3 ou 4 aeronaves para outros destinos do Brasil e principalmente aqui no estado de Santa Catarina. Tudo isso está mexendo com a nossa curiosidade, com a nossa expectativa, e nós estamos bastante atentos a todos esses passos. Por outro lado, a gente não ouviu mais falar nada do aeroporto lá em Correia Pinto. Parece que as atenções mesmo estão voltadas para o aeroporto do município de Lages, toda esta movimentação, toda essa estruturação, toda esta burocracia que está envolvendo a chegada da Azul Linhas Aéreas aqui para o nosso município. Já quanto ao aeroporto em Correia Pinto, há silêncio total. Não se sabe mais o que vai acontecer, se ele está sendo... as obras dele estão sendo continuadas, se está em quanto por cento, se vai entrar em operação, tudo isso a gente já não sabe mais nada. Mas o importante é que é preciso concentrar as atenções no aeroporto aqui do município de Lages, e parece-me que as coisas estão se encaminhando nesse sentido. E até hoje, repito aqui, não sei o porquê que tomaram a decisão de construir um aeroporto em Correia Pinto, sendo que bastava reformar e ampliar o aeroporto aqui no município de Lages. Está lá um elefante que não se sabe para que vai servir daqui para frente e se ele vai realmente ser adotado com essa estrutura que hoje está sendo montada aqui no aeroporto de Lages, se vai ser transferida futuramente para lá, eu até não sei. Mas enfim, deixe correr o tempo e nós vamos ter essas respostas a respeito disso tudo. Por falar em resposta, minha gente, uma das coisas que nós estamos hoje, digamos, constrangidos, ou talvez envergonhados, sem palavras praticamente para dizer esta situação que envolve o terreno da Sinotruc, a vinda da montadora de caminhões chinesa para Lages, que não passou de um sonho, uma fantasia, uma promessa, e que hoje nos deixa realmente de cara caída, e nós não sabemos nem o que dizer a respeito dessa situação.
Sabe-se que o município deverá retomar esta área, ou pelo menos pretende retomar esta área. Tem ainda um determinado prazo para que a Sinotruc se pronuncie, coisa que eu não acredito que deva acontecer. Os chineses não virão mais para o município de Lages, esta é quase uma certeza. Tomara que a gente seja surpreendido nesses próximos dias e as coisas possam mudar. Mas é realmente algo muito difícil, uma utopia realmente, diante de uma situação dessa, muito difícil acreditar que essas coisas possam ser instaladas aqui no município de Lages, ou seja, a fábrica de caminhões chinesa aqui no município, no distrito de Índios, no município de Lages. Então, a Prefeitura Municipal já fala em retomar aquele terreno e talvez redistribuí-lo para um parque industrial, para um centro comercial, é o que deve ser feito daqui para frente, e distribuir aquela área toda para que novas empresas se instalem aqui no município de Lages com seus benefícios e tudo mais. Claro, ficam ainda devendo aqueles que trabalharam em torno disso, os amigos do próprio governo do estado de Santa Catarina, Paulo César da Costa, o próprio governador, o nosso secretário regional João Alberto Duarte, estão devendo para a gente um retorno oficial, uma resposta a respeito disso. Simplesmente também silenciaram a respeito desse assunto e deixam todos aqui da comunidade serrana à deriva diante da falta de informações. E isso a gente diz também que pode ser uma falta de respeito, porque se a montadora chinesa decidiu não vir mais para Santa Catarina, decidiu não vir mais para Lages, decidiu não vir mais para Índios, a primeira informação oficial deveria, com certeza, partir daqueles que, no início de tudo, protagonizaram esta possibilidade e nos encheram de esperança diante desta possibilidade. Agora, tudo indo por terra e nós não temos informações, fica simplesmente um silêncio, um vácuo diante disso tudo e, ao final, a gente não sabe qual vai ser. O bom seria, claro, se os chineses simplesmente também se pronunciassem. Os chineses foram os que menos falaram a respeito disso, pelo contrário, silêncio o tempo todo. Algumas informações que a gente conseguia vinha, claro, da área do governo do estado, através do secretário Paulo César da Costa, secretário de Estado do governo do estado, Paulo César da Costa. Então, o Costinha. Isso tudo é realmente uma situação bastante constrangedora para nós, formadores de opinião, ter que abordar um assunto desse tão delicado, tão cheio de esperança que a gente estava diante desta possibilidade e agora está aí. Ninguém praticamente dá informações e só a gente fica ouvindo de lá ou de cá, dizendo que esse terreno será retomado e tudo mais, e nós não sabemos exatamente o que vai acontecer diante disso. A verdade é que a gente não acredita mais nessa possibilidade dos chineses virem a se estabelecer através da fábrica de caminhões aqui no município de Lages. Ficamos aguardando aí a possibilidade de uma resposta a respeito desse assunto. Infelizmente, não acredito. Eu quero falar um pouquinho da nossa Avenida Duque de Caxias. Uma prova de que esta obra realmente foi uma novela nesses últimos anos. Começou ainda no governo Renatinho e agora terminada, ou pelo menos pronta para ser inaugurada, no governo de Eliseu Matos. Então, todos esses anos, 4, 5 anos aí, para fazer todos aqueles pequeno trecho da Duque de Caxias, lá do batalhão do Exército, até em cima a estátua da Correia Pinto. Um trecho bastante pequeno, mas que teve uma novela do tamanho do mundo. E agora, então, parece-me que está terminada. A preocupação é conter a velocidade dos motoristas agora nesta avenida, mesmo neste pequeno trecho, e houve uma blitz há poucos dias por parte do Diretran e da Polícia Militar e a constatação de que as pessoas andam acima de 100 por hora nesta avenida. Não é à toa que alguém consegue, às vezes, subir no canteiro e destruir 2, 3 postes daqueles pela velocidade imprimida. Enfim, o importante é que estas sinaleiras eletrônicas e também as lombadas eletrônicas deverão coibir um pouco a velocidade, que hoje está estabelecida em 50 km por hora e a passagem pelas lombadas eletrônicas vai ser de 40 km por hora. Então, o jeito é ir devagar ali mesmo,
mas a gente observa que os motoristas gostam mesmo de pisar fundo. A avenida ficou apetitosa nesse sentido, mas ao mesmo tempo ela é estreita e perigosa, minha gente. Acho que essa consciência das pessoas que trafegam pela Duque de Caxias deve prevalecer e os motoristas segurarem o pé do acelerador. Todavia, a gente vai aguardar então estas possibilidades. Para completar o assunto, outro dia cheguei a ver algumas pessoas trabalhando lá no terreno de uma empresa que avançou no passeio público, né, que tomou conta do passeio público e que não quis recuar meio metro apenas para poder então facilitar a conclusão do passeio público. E outro dia eu vi algumas pessoas trabalhando ali perto, imaginei que eles estavam fazendo um trabalho de recuo daquela cerca, mas me enganei, não fizeram porcaria nenhuma e continua ainda o pensamento pequeno daquele empresário que detém o poder de avançar no terreno público e custava para ele, não custava recuar meio metro. Está na justiça então o pedido para que ele recue a cerca, seja que o bom senso poderia ser a melhor coisa para se resolver esse tipo de problema, mas como envolvem questões políticas, com certeza, fica a birra dos dois lados e a incompetência também do poder público de não poder fazer nada naquele lugar e reparar o erro cometido pelo próprio empresário. Aliás, ele não é o único, outras pessoas também cometeram esse mesmo erro em boa parte da Avenida Duque de Caxias. Encerrado esse assunto, nós estamos acompanhando com muita atenção o desenrolar desta questão no STF envolvendo as dívidas dos estados e Santa Catarina está nessa. Então, nesta quarta-feira agora, o Supremo deverá se pronunciar a respeito do processo, se o estado de Santa Catarina terá o direito ou não de ter realmente reconhecido o fato de ter pago já a sua dívida. O governo do estado contraiu 4 bilhões, pagou 13 e ainda deve 9 ou 10. Então são coisas que são cobradas com juros sobre juros, chamam de juros compostos, mas a gente sabe que é o juro sobre juro, e o governo do estado contesta dizendo que já pagou. Junto com ele, outros 7 ou 8 estados da federação também entraram na justiça com os mesmos direitos. Então, nesta quarta-feira agora, todas as atenções estão voltadas para o Supremo para ver se Santa Catarina terá este benefício e se tudo ocorrer conforme as previsões, o Estado então deixaria de ficar devendo para o governo federal, enquanto que, por sua vez, o governo diz que vai perder se os estados das federações não pagarem esses juros sobre juros, vão perder cerca de 400 bilhões, seria um rombo enorme no caixa do governo federal. Ou seja, eu sempre tenho pensado e tenho dito que o governo federal está sangrando os estados e isso ele não tem dó e nem piedade, não tem nada. Simplesmente finca a faca, cobra juros sobre juros e está pensando simplesmente no seu benefício, enquanto que os estados que se danem, paguem do jeito que quiserem, se virem do jeito que quiserem. A federação, que deveria ser a mãe dos estados, é praticamente a criminosa diante disso tudo, e nós não estamos aí preocupados se o governo federal calculou em cima da sua lucratividade através de essa extorsão aos estados diante desses juros sobre juros, desses juros compostos, que eles dizem que é uma palavra mais bonita, juros compostos, mas é uma sangria aos estados da federação e o governo federal não está nem um pouquinho preocupado se terão dinheiro ou não para pagar. O importante é encher os seus cofres e manter toda essa máquina administrativa do governo federal, que a gente sabe que é insuportável de inchada, mas o governo não está preocupado com relação a isso. Está apenas preocupado, sim, em ter o seu dinheirinho no bolso, independente dos estados estarem ou não sacrificados diante desse problema. Tomara que o STF não compactue diante dessa situação, que o governo federal encontre uma outra maneira para arrecadar seus fundos, mas não sangre mais os estados da federação, não roube, não judie, não sacrifique mais as populações dos estados. Ao invés de retornar esse dinheiro, o Estado federativo simplesmente tira dos governos estaduais uma fortuna e nós temos que nos sacrificar com os nossos impostos, pagando cada vez mais estas dívidas impagáveis. Mas enfim, vamos aguardar.
Para nós encerrarmos o nosso bate-papo de hoje, não poderia deixar de falar do Internacional de Lages, que agora terminou a sua participação no Campeonato Catarinense de Futebol na sexta colocação, conseguiu manter-se na Série A do Campeonato Catarinense para 2017 e, de quebra, também conquistou agora a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D e o time começa a se organizar para esta competição. Manutenção do técnico, dispensa de jogadores, contratação de outros, enfim, o time tem que se preparar para a Série D do Campeonato Brasileiro. Torcer para que desta vez consiga passar para a fase seguinte, já que no ano passado o Internacional ficou na primeira fase ainda. Vamos torcer para que este ano ele tenha um pouco mais força e condições de permanecer e disputar uma segunda fase e avançar, quem sabe, nessa condição de chegar à Série C do Campeonato Brasileiro do ano de 2017. Está aí uma possível conquista que não é difícil, ou seja, precisa muita dedicação, muito trabalho e, claro, investimento e apoio da torcida. Por outro lado, o Campeonato Catarinense de Futebol está também chegando ao seu final, com a disputa entre Chapecoense e Joinville, e nós estamos aí na expectativa de como vai ser esta decisão. Primeiro jogo na cidade de Joinville neste domingo e no próximo domingo a decisão mesmo lá na Arena Condá em Chapecó. A Chapecoense tem o direito de jogar a segunda partida em casa e nós estamos nesta expectativa de ver qual vai ser o campeão. O time de Chapecó, que fez uma belíssima campanha no primeiro turno, acabou devendo muito no segundo turno e o Joinville cresceu muito e acabou conquistando então o título desta segunda fase. Ficou aí então esta possibilidade de ver como é que vão se comportar essas equipes. A gente hoje não pode dizer qual das duas vai ser a equipe campeã, mas a gente acredita numa disputa bastante equilibrada. Lá no estado do Rio Grande do Sul, não poderei deixar aqui de fazer a minha pequena corneta, o Grêmio acabou sendo desclassificado pelo Juventude e a decisão será entre o Internacional e o Juventude de Caxias. A primeira partida em Caxias, também neste domingo, e no próximo domingo, no mesmo horário em que jogam Chapecoense e Joinville, o Internacional de Porto Alegre estará decidindo o título do Campeonato Gaúcho no estádio do Beira-Rio. Um último assunto, agora sim para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, nós estamos muito atentos aos acontecimentos em Brasília com relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Isso tudo, então, agora a gente não entende como é que tudo deve ocorrer, mas, na verdade, a expectativa gira em torno do Senado. Até o dia 11 ou 12 deverão julgar com maioria simples o fato do afastamento da presidente Dilma Rousseff. Eu andei conversando com alguns deputados federais durante a Festa Nacional da Maçã e eles me disseram que não acreditam que o processo não passe. Ou seja, neste primeiro momento é praticamente certo o afastamento da presidente Dilma Rousseff por 180 dias do governo federal a partir de uma votação simples na Câmara dos Senadores, no Senado. E a partir daí, logo começa então o processo para ver se o impeachment da presidente se confirma. Então, tudo isso já está sendo montado uma estratégia por parte do PMDB, do próprio vice-presidente Michel Temer, de que há um consenso de que a partir de agora o Brasil vai ter um novo governante, um novo presidente e que algumas medidas extremamente austeras serão tomadas e aí por diante aí serão realmente feitas estas mudanças aqui no Brasil. Então ficamos nós todos da população aguardando, observando e vendo a expectativa disso tudo diante desta possibilidade de como é que vai acontecer esta questão aqui no Brasil em função do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na minha opinião, neste primeiro momento ela vai ser sim afastada, nesses 180 dias, e depois disso tudo, de como a gente vai sentir, de como é que esse período em que o vice-presidente assumir o cargo, como é que vai se comportar o seu governo, e diante deste comportamento, a gente vai sentir se realmente o Senado depois vai configurar a cassação, ou seja, impedir realmente a presidente Dilma Rousseff de continuar no governo. Há uma expectativa também
e que de eleições gerais, há quem esteja pedindo eleições gerais, o próprio governador do estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo, pedindo aí a edição de eleições gerais. Tudo isso é possível ainda acontecer, desde, claro, que Dilma Rousseff e o próprio Michel Temer renunciem os seus cargos e, a partir daí, então, a renúncia seria coletiva tanto no Senado como no Congresso, tanto como nas Assembleias Legislativas dos estados. Aí teríamos uma eleição geral neste ano de ainda em outubro, juntamente com as eleições municipais. E, claro, configurando na unificação das eleições no Brasil, que é um pedido muito grande por parte da população, por parte do eleitor, e que até agora não se configurou. Ou se aumenta 6 anos para um prefeito, ou se diminui esse período, então, para os governantes federais e estaduais e os nossos deputados. Enfim, fica aí, então, esta expectativa em torno de toda essa situação, desta emblemática posição até agora no Brasil, com relação a essas mudanças presidenciais. Tá bom, minha gente? Nós encerramos assim, então, o nosso programa paulochagas.net, deixando a vocês um grande abraço e dizer que na próxima semana, se Deus quiser, a gente está de volta com mais um programa aqui na Imagem TV. Até lá!